temos uma proposta diferente esta semana. Como vamos agora também entrar nas pausas das seleções, decidimos começar com outros temas também e, portanto, o nosso primeiro é uma espécie de previsão da classificação. Como é que isto vai funcionar? Nós vamos acordar quem é que devia primeiro descer divisão ou quem é que poderá eventualmente descer divisão. Quero desde já dizer que nós concordámos antes de filmar o vídeo que isto seria a nossa maior aposta de pescada, não é verdade? É Porque a verdade, é probabilidade de verdade. falharmos, Sim, completamente. Em a Nossa, princípio, probabilidade de falhamos. acertarmos É, tudo é muito provável que falhemos tudo. exatamente. Tudo não digo, mas é bastante provável que acertemos tipo Pá, eu acho que vai ser 3, uma 4 sorte posições. se acertarmos ali entre o oitavo e o quinto, conseguimos uma equipa que vai calhar aí, já é muito bom. é É pelo menos a também, nossa previsão a maior prazo, não é? Mais longo prazo. também acho que vai ser difícil. Portanto, nós vamos começar precisamente pelo mais difícil, que é a descida. É sempre difícil prever quem é que vai descer de divisão na Liga Portuguesa. Depois vamos para o playoff de descida, que é a equipa que vai jogar contra o terceiro classificado da segunda Liga. Eu acho que esse ainda é a parte mais difícil de prever, porque esse é só Eu acho, uma eu acho que isso eu posição também acho, mesmo lá sim. em baixo. Exatamente. É que lá em baixo e depois a liga é muito renhida desde o décimo para baixo. É verdade. Portanto, há sempre aquela equipa que é a equipa surpresa e depois há tudo muito, muito encostado uns aos outros. E por isso, do oitavo ao décimo quinto, nós vamos pôr uma fila de equipas, depois, que acharmos que vão ficar nessa posição. O quinto ao sétimo, depois irá ter três equipas, da qual haverá de certeza uma surpresa. Depois, quem vai aceder à Liga Europa e à Conference League, o terceiro e o quarto lugar. E por fim, o lugar de Champions indireta e o campeão é que vai ter o lugar de Champions direto. Sim, e Uh, aqui só fazer uma nota, talvez, que ali no quinto ou sétimo, há potencial para um deles ter acesso à Conference League, por não é? causa da Taça de Portugal. E por causa da Verdade, Taça de verdade. Portugal, tendencialmente e historicamente, o vencedor da Taça de Portugal costuma estar entre os quatro primeiros e, portanto, Abre ali esse um lugar costuma espaço. vir para a Liga. Exatamente. Exato. É verdade. É verdade. Podemos também fazer esse senão, que há a probabilidade do quinto lugar ir à Conference League. Bem, desta forma, vamos começar então pela descida. Não sei se vocês têm alguma ideia, eu confesso que ainda estou a pensar. Há Eu uma equipa que eu posso, quero pôr de certeza. eu posso Ah, arriscar, mas vai. Já que te lançaste, acho que pelo menos esta, pelo seu início, Eu nós acho que vamos pôr uma podíamos abrir descida. é isso. as portas da hostilidade, não é? E o que é que precisamos Certo, para abrir portas? Certo, É isso, não é? certo à frente. é isso. É isso. Eu também acho Eh, que. eu tenho a dizer que também concordo com colocar aqui, acho que muito provavelmente não irá descer. Essa é a minha aposta de pescada. Ah, Acho, Ok, acho ok. que provavelmente estaremos daqui a uns meses a ver pá, em 13º, 14º, Não era, neste mas Chaves. por acaso não era isso que eu ia de certeza pôr. Porque eu acho que o Ok. Chaves eventualmente está a recuperar. O Chaves eventualmente em casa é muito difícil jogar atrás dos montes e É é aí que vai isso, acertar exatamente. as cartas todas. Eu ah, iria então, pôr o Exato. Portimonense. então se calhar precipitei-me em pôr ali os Chaves. Eu achava que era. Não, eu aceito a possibilidade de eles estarem muito perto destes lugares. Mas acho que mais facilmente, com o devido respeito, acho que deixa o Portimonense. Era o outro que Ah, eu ia pôr a seguir. Era o Concordo. outro que eu ia pôr a seguir. É verdade, a verdade conseguiu muitos empates, conseguiu dois empates, aliás, muitos empates, sabe seja, conseguiu os últimos dois empates, até fora contra o Aroca, que é uma equipa que tem estado bem alta. Mas acho que o próprio jogo jogado e ah, os próprios resultados de início e a forma como, não sei, como eu prevejo o resto da época para eles, acho que eventualmente vão descer. Eu concordo. Eu estava, antes de passar ao Portimonense, eu baseava a minha hipótese, não, a minha sugestão de descida para os Chaves, e antes de mais, convém dizer que, obviamente, isto não são as nossas intenções, nem aquilo pelo qual nós estamos a torcer, são postas de pescada, lá está. Eu gosto muito dos Chaves, tenho um grande amigo meu que é de lá de cima de Chaves, e precisamente por causa do insight que ele me forneceu, ele assistiu, passou lá férias, não é? E assistiu à pré-época dos Chaves, e ele próprio me diz, ele, flaviense, que nunca viu o Chaves tão mal preparado para uma liga, antes da liga começar. E isso, essa, essa visão do meu colega, do meu amigo, aliada ao péssimo começo dos Chaves, não é? Foram 4 jogos, 4 derrotas e algumas por números bem expressivos, fizeram com que eu achasse que o Chaves era um forte candidato à descida, mas percebo o que vocês dizem
mas se não tiverem nada se não, Obviamente, que o insight dos adeptos dos Chaves é também bastante importante. Se os próprios adeptos percebem isso, então a equipa também, eventualmente, nos jogos em casa também vai sentir um pouco isso. E há que ter isso em conta também, claro. pois, Vamos ver se talvez o clima esteja tremido ali para cima, não é? Faz muito frio, mas se calhar desta vez o clima vamos está um bocadinho ver- mais quente. vamos ver se a pausa para as seleções vai ajudar eles a atinarem um bocadinho e fazer uma espécie de mini pré-época outra vez e recomeçar um Uhum. bocadinho. Mas pronto, eu estou na dúvida entre os três lugares, ou seja, o Portimonense para mim acho que tem lá lugar quase, quase garantido. O Chaves ainda tem as minhas dúvidas e outra equipa que eu poria seria o Farense. Apesar de ter feito um bom jogo, lá está, contra os Chaves em casa, acho que eventualmente estará nesses últimos três lugares, porque teve um jogo contra o Casa Pia em que em casa, lá está, perdeu 3-0, depois teve um jogo complicado contra o Famalicão fora, já perdeu 1-0, também teve um jogador na rua. Acho que se assemelha um bocadinho ao Vizela, se calhar, quando subiu de divisão, que o Álvaro Pacheco praticava um futebol, queria praticar um futebol muito atrativo, muito ofensivo e não queria ser daquelas equipas que se encostava atrás. E acho que lhe vai ser um bocadinho o tiro pela culatra e vai sofrer disso. Sabes, eu até era capaz de pôr o Farense aqui e o Portimonense no lugar de play-off, porque o Portimonense faz isto há anos, não é? O Portimonense está sempre a namorar com a descida e acaba sempre por É ficar. verdade, é verdade, acaba sempre por ficar cá em cima. Mas eu, na minha opinião, neste ano, pelo menos, daquilo que eu já vi, acho que o Portimonense e o Farense seriam as equipas a descer e acho que os Chaves conseguiam ir para o playoff de descida. Será que vamos Acho pôr que o Chaves então no muito. play-off? Eu Alberto, tenho Não outra sei ideia. então, se fosse pronto, se vocês Eu acho que concordarem. acho que faltam aí dois clubes que também são candidatos à descida, que é o Moreirense e o Vizela. Eu não Moreirense acho, Eh, acho que e o Moreirense tem honestamente bastante. Acho que honestamente eu vejo se calhar não vejo o Farense aí, honestamente. Acho que o Farense vi o Farense no, entre oitavo e 15º, honestamente. E depois a minha segunda dúvida era quem é que iria fazer companhia ao Feirense no oitavo a 15º, porque acho que entre as outras quatro, provavelmente o Moreirense, sendo que, não sei, tenho grandes dúvidas. olha, Essas para mim são as equipas candidatas a descer, olha, aqui é, eu de longe. vou discordar um bocadinho, Uhum. porque o Moreirense fez um grande jogo contra o Porto. O Levarão acabou por perder 2-1, verdade, marcou o primeiro, mas fez um bom jogo contra o Porto. Verdade que o Porto não está também na melhor forma, Mas mas o mesmo assim, Moreirense sempre fez grandes jogos, ou seja, mesmo na época em que o Moreirense desceu, eu relembro que o Moreirense contra os grandes joga sempre bastante bem e tende até a roubar pontos. O não, não, problema do Moreirense atenção, nunca é contra os grandes, o problema do Moreirense é quando joga com as outras equipas. E eu atenção, honestamente não me parece que seja uma época diferente. atenção, Ahm, eu quero realçar e pegando nisso que tu disseste, o Moreirense foi jogar a casa do Arouca e conseguiu um empate 0-0 com um jogo até bastante equilibrado. Não, mentira, retiro o que disse, foi o Famalicão. Foi jogar a casa do Famalicão. Eles depois lá está tiveram um jogador expulso, mas conseguiu fazer um jogo bastante bom. Não marcou apenas por acaso. E ainda depois ganhou os Chaves. É verdade que o Chaves está na posição em que está, mas são pontos ganhos em terrenos difíceis que provavelmente será um terreno difícil, por exemplo, em fevereiro, março e abril, e já não terá que ir lá jogar. sim, eu também E não punha o aproveitou. Moreirense, eu também não punha o Moreirense aqui nos lugares de descida, e também não poria o Vizela para já. Mas eu volto a insistir. Vocês querem os Chaves fora da descida? É que eu acho mesmo que o Chaves vai descer. E se vocês estiverem indecisos, eu vou bancar nesta é, fezada. é assim, eu diria que pelo que todos vimos até agora dos Chaves, é uma descida, não é? A minha dúvida É, é que Não, a tua dúvida os era com o resultados. Farense, não é? Tu não punhas o Farense ali. Não. Eu punho os Chaves. Para mim, o Chaves é a equipa do 16º lugar do playoff de descida. Mas admito que, tendo em conta aquilo que temos visto, percebo, obviamente, que o Chaves não seja o candidato à descida. Eu acho é que, quando começarmos a ver os três grandes a irem lá acima e o Braga a ir lá, a ir a Chaves jogar, vamos começar a ver, e principalmente depois desta paragem, em que eu acredito que vai haver uma pequena reorganização da equipa. Acho que vemos uns Chaves que hoje em dia têm 0 pontos a facilmente começar a fazer pontos.
Eu concordo aqui com o Alberto, por acaso. Então vamos Acho pôr que o sim. Portimonense a descer sozinho para já e descer. Quem é que desce com o Portimonense? É que temos que chegar a um consenso, pá. Isto é uma fezada, É o mas Chaves, é é o um Chaves, é o consenso. Chaves. A- Podemos, a- para mim, podemos, com a informação que temos ao dia de hoje, eu diria que é o Chaves, mas a não me questão Ainda é parece o que o Chaves Chaves. vai. podemos deixar isto assim. Podemos deixar isto no fundo. Estamos numa fase tão incerta da época. Uhum. E podemos simplesmente, devido a essa indecisão, temos a certeza que pelo menos concordamos todos que o Portimonense vai descer. E depois temos Sim. aqui estes três no playoff de descida. Ok. É Mas não, só não, uma mas no playoff de descida só pode ficar um clube, pá. Sim, eu verdade, verdade. tiraria o Vizela para cima. O Ok, Vidal para pronto, se cima. podemos fazer isso sim, exato. Eu, Fica eu assim. concordo com isso. Agora, É- agora vamos meter por ordem também de lugares? não sei, é muito difícil de pôr aqui a ordem de lugares. Eu acho que Ok, punhamos então, aqui só o grosso. Por exemplo, eu vejo aqui um Estrela, não é? concordo. Eu faria de outra maneira, se calhar definíamos já quem é que deste bulk, deste molho que temos aqui, definia já quem é o quinto e o sétimo, quinto, sexto e sétimo, que se calhar são as equipas Ah, que serão mais difíceis e depois os Ok. outros iriam para a oitava, ok. quinto. O que é que vos parece? Então, Assim, pera, então para termos uma ideia visual, uma perspectiva visual mais fluida e limpa, agradável. vamos pôr aqui isto e vamos então ao quinto e sétimo para depois ir ao bulk, certo? Pormos aquele bulk todo, não é? Uhum, uhum. Ok. Então, quinto e sétimo lugar, quem é que vamos pôr? Acho que Acho que Guimarães. Acho sim, que Guimarães podemos. acho que é o. Guimarães não, Vitória. Exatamente, Vitória. Vitória e Boa Vista. Boa Vista também. Era a Boa outra Vista que eu ia também, pôr. não é? Uhum. E ia pôr o Aroca também. O Arouca também, exato. Acho que É, também ia fazer acho que isso. estamos todos de acordo. Não sei Acho se que punha temos. por essa ordem. Acho que a ordem vai acabar mais ou menos por variar, mas por mim acho que Pois, avançaria com estes três. eu Eu acho que por punha acaso o Boa Vista em até quinto. poria assim a ordem. Pois, eu também punha assim. Então pronto, então como são só três, acho que neste podemos fazer o zelo de pôr em ordem. Isto porquê? Porque o Boa Vista tem revelado um futebol muito engraçado e está a fazer lembrar o Boa Vistão de 2001 do Jaime Pacheco, não é? Está ali em primeiro lugar, para todos os É efeitos, verdade, é a verdade. igualdade pontual à data desta gravação. O Aroca pôs o Porto em xeque, ahm, e pronto, está também com os argumentos que tem, com O... o orçamento que tem, está a conseguir jogar um bom futebol. E o Guimarães, se Uhum. calhar, vai dar um pouco ao que tu disseste num outro vídeo que nós gravámos, Álvaro, que a sua liderança na altura era circunstancial, não é? Pois, Quase do calendário, mas ainda assim é sempre uma equipa que anda sempre nestes voos. aliás, eu até disse E eu gostava que de o jogo trazer do aqui. Benfica. Eu gostava. Diz. Força, força. Por vai, Álvaro. Vais falar do Ah, Guimarães. eu até disse que era tão circunstancial que o jogo do Benfica ia ser até. Não disse que ia ser um passeio, mas o Benfica ia ter alguma facilidade até. Muito mais facilidade que o Porto teria com o Aroca, como se viu. Nós teremos Porque. tempo para discutir isso, exato, mas Lá lembro-me que está. tu na altura Sim, sim. tinhas perguntado, o Alberto perguntou-te se o Benfica dava 3 e o Benfica deu 4, não é? Está bem que houve a expulsão, Sim, pois, eu disse que o Benfica até teria alguma facilidade, pois lá, eu acho que o Porto teria muito mais dificuldade com o Aroca do que o Benfica com o é Guimarães, verdade. até, apesar de lá Mas estar isso temos tempo para menos. discutir, é verdade. Temos tempo para Ok, sim, discutir. Ficará depois sabemos. ficará para outro vídeo. Mas eu gostava de trazer aqui um outro nome, que é o Famalicão. É verdade. Ah, É eu verdade. não, eu não sei se. Ou seja, temos 4 jornadas feitas. Algumas equipas nem sequer jogaram 4 ainda. Eu não sei se o futebol, pelo que vi, pelos jogadores, pelos intervenientes, eu diria que o Aroca até poderá ficar aí. O Vitória acho que vai disputar com o Famalicão o último, o sétimo lugar. E Por isso é tenho que eu acho e tenho que dúvidas que o havia. Boa Vista se aguente com este ritmo também. Ou seja, Pois, para mim a equipa mais certa de estar aí até seria o Aroca. ok. As outras duas sinto que vão discutir com o Famalicão. Percebo também se deixarmos, pelo que vimos até agora, Boa Vista e Vitória aí e Famalicão no slot de baixo. Pois, lá está. Por mim, por isso é que eu acho que é importante também pormos alguma ordem do oitavo ao 15º. Acho que agora podemos fazer do oitavo ao 15º seguido, Podemos para ver tentar, se então, podemos concordávamos mais tentar. ou menos. E acho que o Famalicão era a equipa que estava logo em oitavo e teria a disputar esse lugar com o Vitória. Mas espera, por acaso agora que falamos nisso, e eu lembro-me de outras coisas, não só do ponto de vista dos resultados até esta jornada, nós estamos a fazer isto à quarta jornada do campeonato, mas, por exemplo, o Famalicão está a desenvolver toda uma estrutura extra-futebol, não é? Os campos de treinos, os relevados e as infraestruturas do clube mesmo estão a dar todo um novo suporte ao clube que é quase digno de grande.
Eu Sim, lembro-me de sim, é verdade. ver. Eles estão constantemente a renovar a equipa com jogadores Uhum. novos que têm potencial e que vão acabar sempre nos três grandes ou mesmo fora de Portugal É a ter verdade, nos últimos algum anos, sucesso. é verdade, temos Pronto. o Garte, o Pote, temos agora o Ivan Jaime, temos o Tony Martínez também veio dele, não veio? Também veio do Sim, sim, Tony Famalicão. Martínez também. Agora o central que também fez um bom jogo contra o Sporting, o Otávio, está agora a Uhum. revelar-se. O Gustavo Traz Assunção, o por acaso, nunca Gustavo saltou. Assunção, exatamente, que há de ser Gustavo o Assunção próximo a nunca saltar, saltou. diria. Agora o Então, Gustavo Sá também, que joga, que é internacional sub-21, então acham médio que o centro Vitória, também. acham que o Famalicão empurra o Vitória para baixo? Ou o Boa Vista, que não aguenta o ritmo todo? Acho Acho que, que vai ser uma discussão entre essas três equipas, o sexto e o sétimo. Então, e consciência pois, que chegamos aqui para o Que vídeo? na verdade estamos aqui a discutir o sexto e sétimo, salvo o erro, tendo em conta a nova posição de Portugal, pouco contam. Sim. Na verdade, o que interessa é o quinto lugar, e eu honestamente, pelo futebol que vimos até agora, acho que o quinto lugar é do Aroca. Então quem é que descemos? eh, Vá. Vou-vos pôr sim, nesta posição difícil. sim, Eu, eu punha a eu Aroca, desci ao Famalicão, justamente tinha o Famalicão, Também. e punha o Boa Vista à frente, e punha o Boa Vista à frente do Vitória. exatamente, Do Exatamente, exatamente. Vitória. punha assim, Ok. fazia isto Sendo assim. que, para a nota futura, acho que vai haver algumas trocas entre estas quatro equipas. Pois, claro. Hum, E depois vai ser giro, em maio, virmos ver outra vez o vídeo e sim, perceber, vimos outra vez o vídeo, e sim, fazemos perceber o uma quão espécie longe de, estivemos tudo. De facto, o Chaves vai fazer uma recuperação incrível e vai acabar em quinto. uma espécie O de react. Aroca, o Aroca vai mudar treinador três vezes e vai descer. E pronto, vamos ver. Vamos ver, Pronto. sim. Então pronto, vamos agora Ah, do Famalicão para a frente. Para mim eu, agora eu, é Casa Pia. eu não, eu punha o Casa Pia mais para baixo e punha mais para cima o Estrela. Seria a minha. Para mim é Casa Pia Estrela. Este Estrela é primo divisionário, está com muita motivação e tem uma massa adepta que os carrega, é verdade. É Mas verdade. achas que já tem uma equipa? Acho que não. Acho que tem Acho equipa que o para estar caso. muito motivada a todos os jogos. E acho que o simples facto de. Acho que é a equipa surpresa esta época. Acho que eles têm feito um bom futebol. Contra o Vitória de Guimarães, contra menos um, empurrar o Guimarães até ao fim pela vitória. Bateram-se bem com o Benfica Ah, também. diz? Bateram-se bem com o Benfica também. Bateram-se bem com o Benfica também. O Benfica só conseguiu lá marcar na segunda parte. Depois foram aqueles dois gols. E acho que é uma equipa que tem tudo para causar surpresa. E acho que ganhou até salvo este fim de semana, não me lembro contra quem. Ah, já E vou tem. verificar, mas acho que para mim, eu até descia mais o Casa Pia. Eu acho que o Casa Pia não vai fazer O uma tão boa Vitória época como fez empatou, ano o passado. Vitória empatou este fim de semana com o Portimonense, Foi isso, ok, pronto. O Vitória com o Portimonense? que é uma das equipas que nós temos para descer, É Estás a verdade. falar do Estrela ou do Portimonense? do Portimonense. Não. Ou seja, eu estava a O- falar do Estrela, pensava que tinhas de dizer o, o jogo do Estrela, quando é que tinha ficado. Estou a falar do Ah, Estrela, estou a falar do Estrela. Não sei ok. se disse mal. Deste o Eh, Vitória empatou com o Sim, Portimonense. Peço disseste que o desculpa, Portimonense peço empatou. Pronto, desculpa. ok. Não, Pronto, não certo. era O o Portimonense Portimonense empatou. O Portimonense. empatou com Sim, o Estrela, desculpem, não era com o pronto, Vitória, com o sim. Sim, Estrela. eu Sim, também lá está. acho, Mas eu foi. também acho que pôr o Estrela logo a seguir ao Famalicão, portanto, em nono lugar, é demasiado ambicioso. Eu acho que eles vão claramente lutar para a manutenção e que vão consegui-la razoavelmente, de modo tranquilo, de modo razoavelmente tranquilo, ali para o 12º, 11º, por aí. É a Não primeira. sei, não sei. Provavelmente podem ter eventualmente razão. Eu até dava um décimo lugar ao Estrela, sem problema. Eu acho é que o Casa Pia está com mais uma época de primeira divisão, com uma estrutura de clube bastante superior ao Estrela. Para mim, está à frente do Estrela esta época. Só não está Eu, a frente do eu, eu Estrela. Eu aceito, aceito eu pôr o aceito, Estrela eu mais aceito alto. mais. Desculpa, Eu desculpa aceito mais lá. o Estrela estar aí, mas não sei se aceito tanto o Casa Pia. Mas pronto, por mim pode Então, ser. mas quem é que dos que falta também, eu diria que nenhum deles está à frente do Estrela. Eu Talvez um Gil punha, Vicente. Acho que o eu punha próximo que aparece é um Estrela, Gil Vicente. eu punha Estrela, Gil Vicente e Casa Pia. E Eu depois, punha sei tal lá, como está agora, neste momento. Casa Pia, Estrela, Gil Vicente. eu só puxava o Casa Pia para trás do Gil Vicente, mas de resto, pronto, acho que concordaria com tudo. Sim, ninguém ganha o Estrela Pronto, numa coisa. Eu acho que eles têm o equipamento mais bonito, aquele terceiro equipamento deles. Toda a acho gente que é fala do verdade. Sporting, mas o do Estrela é sublime aquilo. Aquilo acho que já Acho que esgotou, assim, esgota como água no deserto aquilo. é verdade, o do Estrela está bastante bonito. Os É muito equipamentos, por bonito. acaso, esta primeira liga tem corrido bastante bem.
Por isso, olha, e como o nosso critério é tão furado como as redes onde se apanham as pescadas, só por causa do equipamento, vamos pôr o Estrela à frente do Casa Pia. Lamento, Gosto, Alberto, mas o gosto, sentido fashion decretou que o Estrela vai para a frente do Casa Pia. Não concordo, gosto, mas Não pronto. concordas, gosto. mas já somos dois contra um. Veremos o que é que vem aí. E Veremos. ou seja, digo que não concordo, único e exclusivamente pelo que vimos até agora de futebol. Ou seja, neste momento temos um Casa Pia que apenas perdeu com o Sporting. Empatou neste momento, o primeiro classificado, que é o Boa Vista. Ganhou ao Farense e depois temos um Estrela da Amadora que já tem 2 derrotas contra Benfica e Vitória, é verdade. Uma vitória contra o Estoril, que é uma das equipas que iremos discutir agora, e este empate contra o Portimonense, que é um dos nossos candidatos à descida. Portanto, eu, pela performance até agora, não faz muito sentido, mas aceito Mas a repara uma coisa, decisão. eu concordo totalmente contigo. Eu concordo, eu também acho que o Estrela vai acabar até mais baixo do que o nono lugar onde está agora. A questão é que aquele equipamento, pá, aquele equipamento está a fazer. Eles vão longe com aquilo. Aquilo e a massa associativa a gritar por eles, eles vão a todo lado. Mas eu também concordo contigo do ponto de vista desportivo. Ah, não sei, Eu podemos a até dar este posso, até presente ao Estrela posso, por ser a sua. É tipo um presente de boas-vindas ao Estrela à primeira divisão. eu Acreditar até posso neles, assumir que o Casa Pia fica à frente do Estrela. Atenção, lá está, isto é a minha aposta de pescada pessoal, que eu acho que o Estrela vai eventualmente manter-se consistente ao ponto de ficar nessas posições. lá E está. posso estar também bastante errado. E como precisamos de um consenso, dois contra um, um por fezada e sentido estético, o outro por aposta de pescada, vamos pôr o Estrela à frente do Casa Pia. Pronto. Perdão, Alberto, mas agora noutro empate, noutro impasse que apareça, se calhar tens tu o mote. Acho que. Então, a seguir ao Não, Gil Vicente, depois veremos em maio quem tem razão. veremos, claro. A seguir ao Gil Vicente, eu acho que punha. A minha ordem Eu seria. punho o Estoril, Antes do Rio Ave, hum, sim. a Estoril antes do Rio Ave. Eu punho o Estoril antes do Rio. Punha Não, assim, não, tal como está não, assim. eu acho. Eu não. Eu não. Aliás, não só não punha Estoril antes do Rio Ave, como punha Rio Ave, Moreirense e Estoril. E só depois Vizela. portanto assim. Exato. Mas Seria assim. porquê essa fé no Estoril, Alberto? Eu? Sim. Não é fé no Estoril. Acho que neste momento ou seja, começando do fim. Para mim, os últimos dois que temos de ter aí serão Moreirense e Vizela, na minha opinião. Tal, um pouco no seguimento da discussão que já tivemos antes. E depois entre Rio Ave e Estoril, honestamente, acho que são equipas que vão ocupar lugares muito idênticos. Em termos históricos, o Estoril, vir a jogar ao Estoril implica uma deslocação para a grande parte para a grande maioria das equipas que são do Norte, e portanto muitas vezes, se me disserem entre Estoril e Rio Ave, o que é mais difícil para a equipa comum da Liga é vir jogar ao Estoril, porque implica uma deslocação maior, e portanto, por essa ordem de ideias, eu ponho o Estoril à frente de Rio Ave. Por Olha, exemplo, porque vamos ter Gil Vicente, vamos ter Moreirense, vamos ter Vizela, vamos ter bastantes equipas a ter de vir jogar a Lisboa contra o Estoril. E apenas por aí acho que um jogo fora é mais difícil para eles numa geografia que implica uma maior deslocação do que os outros. Por essa ordem de ideias, o Estoril também tem que ir jogar muitas vezes lá acima. É verdade. Pois. sim, É sim. mais também por aí. Eu acho que. Lá está. Essas equipas têm que ir uma vez ao Estoril. O Estoril tem que ir várias vezes lá acima. Estas equipas têm que ir uma vez ao Portanto, Estoril, uma vez ao Estrela. sim, uma vez ao Estoril, uma vez ao Estoril. É verdade, vão perder pontos cá em Lisboa. Ah, mas eventualmente essas equipas todas também ou seja, o Estoril terá que fazer bastantes locações lá acima, mais locações lá acima, porque temos mais equipas na nossa liga do Norte, acho eu. Uhum. Temos? Temos. Temos uma grande parte de equipas do Ou Norte. seja, este ano por acaso até temos o maior equilíbrio do que em termos de anos passados, porque houve o Estrela Certo. e o Farense que vieram equilibrar aqui um bocadinho. O Casa Pia já cá estava o ano passado. E o Estoril Certo, mas igualmente. tens Mas ainda sempre. assim continua uma Sim, prevalência das equipas do Norte. sim, tens muitas equipas do Norte, lá está, e como tal, e nem é só simples o facto das deslocações, acho que o próprio Moreirense tem jogado um futebol atrativo e acho que trouxe um bocadinho daquela ideia de jogo que tinha também na segunda liga. E Obviamente já campeonatos agora, completamente diferentes. baseando-nos um pouco nos resultados, já houve um Estoril Rio Ave.
Estoril ganhou. Sim, já o Estoril Rio Ave eu por acaso tive a oportunidade de ver o final desse jogo e vi, obviamente o Rio Ave esteve a tentar marcar o primeiro e depois em contrapé sofreu. Mas e lá está, foi um jogo que eles tiveram que ir jogar cá abaixo e perderam. E prova-se um bocadinho a tua teoria, Alberto. Mas lá está, será que no Rio Ave Estoril não acontecerá a mesma coisa? Em que o Rio Ave marca primeiro, o Estoril vai tentar, e o É Rio Ave perde o possível. contrapé, O marca o que eu segundo, digo é que terceiro, pá. vai haver muita divisão de pontos entre as equipas nortenhas. E depois, quando vierem cá, vierem a jogar ao Estoril, eventualmente já vêm mais. Ou seja, é um jogo muito mais difícil, mas percebo o que tu dizes, de que o Estoril jogar fora também ser um jogo mais difícil. Mas é muito mais ou seja, vai ser muito mais comum para o Estoril ter de fazer estas viagens do que para as outras equipas em que é o jogo mais anómalo. É Vai ser, engraçado. eu acho que pronto, lá está, é muito difícil estarmos a prever aqui isto. Mas Eu por mim não me importo de estar com o Estoril trocado, com o Moreirense se calhar atrás do Rio Ave, do próprio Estoril, o Estoril à frente do Rio Ave, acho que é bastante incerto e tudo pode mudar numa época. Tantas vezes já vimos mudanças de treinadores e uma equipa já mudou o seu futebol completamente ao ponto de, de equipas que estavam a ser lanterna vermelha, no mês a seguir já serem a equipa que está em melhor forma na liga. Sim, porque Já eles depois aconteceu ficam várias vezes. com uma divisão de pontos tão próximos dos outros que depois uma série de Exato, duas vitórias seguidas já muda o cenário completamente. Mas eu claro. Eu acho, só queria chamar aqui a atenção para dois pontos, desculpa, Álvaro. O primeiro é que acho que podemos pôr o Estoril aqui, porque lá está, para ser honestos àquilo que tínhamos prometido há bocado, o Alberto cedeu ali o Estrela Casa Pia, então nós agora cedemos aqui o Rio Ave ao ok, Estoril. sim. E não só. Acho engraçado que das três equipas que subiram, a que subiu em terceiro lugar e depois de um playoff está à frente. Ou seja, estamos a pôr o Estrela à frente do Moreirense, que foi o campeão, não é? E o Farense subiu Sim, em é segundo. verdade. O Farense subiu em segundo, peço desculpa. E depois o Estrela que subiu no play-off, mandando o Marítimo, falar em questão de viagens, ninguém vai ter que ir às ilhas agora. Mas Uhum. o Estrela que ganhou ao Marítimo está agora aqui em nono lugar nas nossas previsões, à frente dos dois que subiram à frente deles. Sim, Não deixa é de ser verdade estranho. também. Também pode ser, lá está, por isso é que eu disse também que era uma aposta de pescado, mas também tem a ver com a preparação que cada equipa teve para a época Sim, e obviamente que isto é com, só e com o próprio início também. claro, isto é um exercício para ter mais piada do que outra coisa. Claro, claro, Nós, claro. para nós pormos aqui nos armarmos evidentes, acho que podemos passar então aos lugares Podemos, europeus, não é? podemos. Acho, não sei se concordo. Eu, no meu caso, eu acho que o Braga, por muito bom futebol que possa estar a jogar, ahm, tá, depois teremos a oportunidade também de falar disso, mas o grupo é demasiado complicado para o Braga, eventualmente, para se calhar sequer até ficar em terceiro. Veremos eu desejo muito que o Braga consiga pelo menos ir à Liga Europa, mas acho que vou deixar o Braga em quarto esta, Eu estava esta, indeciso, para ser esta sincero, entre o temporada. Braga e o Porto, porque o Porto tem vindo a apresentar um futebol muito aflitivo e, em termos de contratações, deixou sair peças fundamentais que ainda não estão efetivamente bem substituídas, não é? Não foram bem efetivamente bem substituídas, mas entre Porto e Braga, eu acho que ambos têm que conciliar competições europeias, desta vez até é a mesma, é a Champions, que é um nível de exigência enorme. Não sei se o Braga poderá hipotecar qualquer tipo de luta, eu acho que nunca fariam isso, porque são uma equipa profissional como as outras, portanto querem sempre o melhor resultado possível, mas não sei se jogarão mais a pender para a inteligência de tentar o terceiro lugar da Champions, e isso pode lhes sair o título pela culatra, mas se não sair, vão continuar com uma competição europeia que os vai desgastar. Não sei se tem um plantel tão amplo assim que permita focar-se numa competição europeia e numa competição interna, como os três grandes tradicionalmente têm. Mas eu punha Porto em terceiro e Braga em quarto, porque realmente o Porto não está a convencer. Eu sei que isto é tudo uma questão de jogos iniciais, e eles estão a ganhar por todos os efeitos. Empataram contra o Arouca agora, mas eles estão em primeiro, lá está, com o Sporting e com o Boa Vista. Mas não estão a praticar um futebol convincente. Não sei o que é que vocês Eu acham. acho que, eu acho que a saída do Otávio foi muito prejudicial para o Porto. Obviamente foi uma aposta caída do céu e obviamente que eles teriam que aceitar, porque 60 milhões não aparece todos os dias. Ainda por cima para um jogador que é verdade, é um jogador feito, mas é um jogador, sejamos sinceros, com 29, 30 anos, salvo erro. E portanto, apesar da proposta e apesar de ser uma proposta obviamente eles têm a obrigação de aceitar, acho que fez sentir muito, porque eles neste momento estão, digamos, com uma defesa envelhecida.
tem o Pepe e o Marcano. Eventualmente, se um deles falha, tem o Fábio Cardoso e o David Carmo, verdade, são jogadores jovens, mas se ainda não convenceram agora, ahm, se ainda não convenceram até agora para se tornar, digamos, o Pepe e o Marcano, não devido à qualidade dos dois, mas acho que pelo menos o David Carmo, pelo preço, também pelo que gostou e pela expectativa que se tinha dele, acho que poderia já ter feito mais jogos, com o Fábio Cardoso pelo menos, coisa que não aconteceu. Acho que por todos esses problemas do Otávio ter sido vendido, a defesa estar envelhecida, eles têm tido muita dificuldade agora em atinar o jogo e têm tido muitas dificuldades também, mesmo nos jogos em casa, em ganhá-los. Acho que eles vão perder muitos pontos ao ponto de não conseguirem competir com o Benfica e com o Sporting, que acho que neste momento, pelo menos neste momento, repito, parecem equipas mais estáveis. Atenção que o Marcano é o Coates deles este ano. É verdade, o Marcano neste É momento está o armado, defesa central da Estrelinha, não é? está armado em Coates e isto fez a estrelinha. Podemos estar muito enganados e o Porto de repente Campeão já com a estrelinha do campeão, sim. Marcano. Sem estrelinha marcando, eventualmente pode ser Campeão já com a campeão. estrelinha do Marcano. Não, mas eu também Verdade, ainda acho que verdade. era terceiro. Concordas, Alvin? Ah, Epá, eu acho que esta aqui lançamos os dados e depois vemos as cartas do tarot e o que é que sai, não é? Porque estamos do primeiro ao quarto lugar é muito difícil. Não, mas por Acho exemplo, que com quatro, pelo que vi, eu tenho de concordar pelo que vi até agora. É verdade, mas depois estamos, ou seja, se calhar falando de equipa a equipa, começando talvez pelo Porto que foi o que falámos agora, estamos a falar de uma equipa que recebeu Alan Varela, estamos a falar de uma equipa que recebeu Nico Gonzalez, estamos a falar da equipa que tem mais pontas de lança dos três grandes, ou dos quatro grandes, podemos ver pontas de lança de qualidade. Estamos a falar de uma equipa que tem conseguido marcar golos em todos os jogos e que tem, mesmo sendo em tempos de desconto, tem conseguido marcá-los. Conjugando tudo isto, se calhar com uma contratação que aconteça no mercado de inverno para suprir a ausência do Otávio, acho que se calhar estamos aqui a falar de um Porto enfraquecido no início desta época, quando vai ser campeão. Ou o Braga pode ser campeão também, se claro, tivermos um atenção, Bruma que continua a jogar assim, um Álvaro Jaló que assume a titularidade, um Banza que consegue começar a jogar ao mesmo nível, com a mesma disponibilidade de um Alan Ruiz. Abel. Um, Abel Ruiz, desculpa, Abel Ruiz. Acho que, e depois mesmo em termos de defesa, temos um Braga que tem uma defesa com um jogador promissor e um jogador experiente, com tudo o que isso possa significar. O Mateus é um grande guarda-redes. Do lado do Porto temos o Diogo Costa, que também é um grande guarda-redes. Provavelmente, diria que temos aqui os dois melhores guarda-redes da Liga. É verdade que ainda não vimos o Trubin no Benfica, mas até ver, diria que estes são os dois melhores. Acho que, pelo que vimos até agora, podem ser terceiros e quartos, como podem ser campeões. claro que podem. E Eu, estes lugares já eu, são eu, demasiado próximos para nós estarmos aqui a. Aliás, este e os outros, tudo o que estamos a fazer é só um exercício de especulação, claro. E é com eu muita. por isso E é que tenho muita... nada a concordar contigo, Alberto, só que acho que não. Acho que da mesma forma que eles contrataram Alan Varela e Nico, perderam o Ibe e Otávio. E o melhor marcador neste momento, claro que eles têm muitos pontos de lança e têm com muita qualidade, Evanilson, António Martínez, o O Taremi, Navarro, o o Namazo, e o Taremi, o Navarro, verdade, Namazo. Pá, certo? na, Têm na muita verdade, qualidade comparado e o com melhor qualquer marcador é o outro Marcano, plantel, certo, mas comparado certo? com qualquer outro plantel, tem a melhor frente de ataque, Claro, tem ou pelo menos os melhores atacantes certo. de qualquer outra equipa. E tem Eh, marcado todos os eu, jogos a- como o Braga, o Sporting e o Benfica. Também tem Exatamente, marcado em todos. eu acho que o equilíbrio do Porto, neste momento, tal como tu mencionaste bem, é o Uribe e o Otávio que saíram e, portanto, o meio-campo é um bocado fragilizado. Não tem a mesma capacidade de criar passos no espaço e criar oportunidades. Por exemplo, neste último jogo, relembro assim de algumas jogadas e, na verdade, o maior criador de oportunidades foi o Evanilson, que era um jogador na época passada estava lá para marcar golos e não para as criar. Percebo esse ponto, mas como disse, há um mercado de transferências em janeiro que pode mudar se o Pergunto-me se Porto for. janeiro já não é tarde o suficiente para colmatar alguns pontos que eventualmente possam perder quando tiverem que conciliar a Champions e a Liga Portuguesa. Não Porque acho. Não acho. E a Liga Portuguesa tem sido pródiga nisso. Em campeões que em janeiro estavam a 10 pontos e que no final acabaram à frente.
A segunda volta é uma volta muito dura, com jogos ainda por cima para equipas que jogam fora de casa, que Então, têm mas muitos querias Não, jogos que por fora for de o casa. acaso, Porto? assumo Não, isso não, é não, bastante não. difícil. Estou só a dizer que esta nossa tentativa de estimar quem é que vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto é muito difícil com 4 jogos. Claro. Então já que Mas estamos ou bem neste seja, ponto, depois deste relambório todo, tendo a concordar com vocês. Ok. já que é assim, então, e lá está, vou dar-te um pouco de razão nisso, já que é assim tão difícil, vou já dizer do primeiro ao quarto. Para mim, em quarto ficou o Braga, em terceiro ficou o Porto, em segundo ficou o Benfica e em primeiro ficou o Sporting. Hum, eu não concordo. E pronto, podem não Eu não concordar. concordo. Eu vou só rapidamente dar a minha explicação, porque também não queremos deixar os nossos ouvintes Vou uma pôr como hora tu de tens, vídeo. vamos ouvir-te, mas Ah, o Sporting reforçou-se muito bem este mercado de transferências. Nós vimos agora numa jornada em que o Sporting jogou contra o Sporting Braga, fora, e que começou a ganhar, sim senhor, começou a jogar bem, teve um segundo gol anulado e esperava-se uma segunda parte em que continuasse esse expoente, mas o Ruben Amorim decidiu descer as linhas, decidiu procurar o gol no contra-ataque e acabou por sofrer de livre e acabou por não aproveitar as oportunidades que criou ao descer essas linhas. Não foi um jogo bem conseguido pelo Sporting Bravo foi muito bem recuperado e muito bem, e foi uma segunda parte já mais bem conseguida do que a primeira, conseguiram ter mais sucesso. O Álvaro já mudou muito, não só pelo livre mercado, mas também pelos desequilíbrios que criou no contra-ataque. Mas fora isso, acho que a longo prazo, acho que o campeonato é uma maratona e o Sporting reforçou-se bastante bem em posições-chave que faltavam na época passada, principalmente lateral, médio. Há defesas centrais agora que estão a considerar a sua posição, como o Diomande. Contratou agora o Gyökeres, que toda a gente já viu que tem bastante qualidade. Estamos a jogar com jogadores que é por exemplo, o Trincão e o Edward, que são jogadores que eram titulares o ano passado, agora neste momento disputam um lugar com Paulinho e Pedro Gonçalves. E esta mixórdia de características dos jogadores permite muito mais dinâmicas e muito mais diferenciação na forma de jogar do Sporting e torna o próprio jogo do Sporting mais imprevisível. E lá está, e a adaptabilidade neste caso é muito importante para qualquer jogo, seja contra o Benfica, seja contra o Porto, seja contra o Portimonense e o Chaves. Mas lá está, é uma big hunt, é uma big posta de pescada, juntamente com o Estrela da Amadora. mas Ah, tu dizes que o Sporting se Discordo, reforçou discordo, bem. Tu dizes discordo. que o Sporting se reforçou bem, mas o Benfica também fez contratações de Verdade, alto verdade. nível. Ia pegar no caso do Benfica. O Benfica só vou colocar em segundo lugar por uma razão. Eu acho que eles têm grandes hipóteses de seguir na Champions. Eu acho que eles vão apostar muito nisso. O Benfica tem uma grande equipa, um grande plantel com uma excelente profundidade. Reforçou-se em posições-chave. Vendeu o Gonçalo Ramos e falou contratar o Arthur Cabral. Foi buscar o Di Maria, que podem dizer o que quiserem. Eu discordo muito das opiniões que se diz de que o Di Maria veio cá só fechar a sua carreira e veio só cá passear. Eu discordo, eu acho que vai ser um jogador bastante importante para o Benfica. Temos o Rafa em forma, temos um David Neres a sair do banco, mas lá está, quando sai o David, se por acaso o Di Maria se lesiona, que é bastante provável, o David ou o Rafa se lesiona, ou o João Mário se lesiona, temos o David Neres para aquela posição, com aquelas características essenciais, e depois do nada perdemos alguma profundidade nos extremos, porque o Sheldrick agora saiu. Temos jogadores muito mais focados para o ataque, como o Tengsted, o Musa e o Arthur Cabral, que no fundo, na minha opinião, parece-me que só fazem aquela posição e portanto não podem, ou se calhar podem, e podem, vai ter que ser adaptado caso aconteça alguma coisa com o Di Maria, ou com o Rafa, ou com o João Mário. Ou então temos o Bombeiro que pode fazer qualquer posição, até guarda-redes se for preciso, caso o Samuel Soares ou o Trubin estejam alucinados ou Olha, indisponíveis. mas por exemplo, por falar em guarda-redes, precisamente, só ainda não vimos o Truben, é verdade. E temos bem presente que o Benfica também vive períodos conturbados na baliza. Mas, por exemplo, eu nunca poria o Sporting a campeão com os guarda-redes que ele tem, que o Sporting tem. Ainda ontem, É com o verdade, Braga, e é não só verdade. com o Braga, o Adam foi muito importante na época do título. Na época passada, encavou a campanha da Champions do Sporting 2 vezes contra o Marselha. E já é um guarda-redes que não transpira a segurança que um guarda-redes de uma equipa campeã, para mim, tem que transpirar. E tem que transparecer.
Portanto, vamos ouvir o Alberto que ainda não se pronunciou, mas na minha ótica, o Sporting não é campeão o Benfica e o Sporting é em segundo lugar, até porque o Sporting, o mesmo argumento vale para ti também. A Liga Europa Vale. este ano está bem que ainda não caíram malta da Champions, não é? Mas a Liga Europa este ano não está, tirando o Liverpool e tirando um Roma que chegou à final do ano passado, o Sporting pode perfeitamente privilegiar também uma competição europeia que é o troféu que lhe falta, não é? Claro, e até digo algo em teu favor, que é em vosso favor, que eu acho que o Alberto também vai concordar contigo. Até posso dizer que o Sporting, obviamente, terá mais probabilidades de ganhar a Liga Europa, que o Benfica terá mais probabilidades de ganhar a Ora, aí Champions, sem está. tirar o Ora, crédito aí ao está. Benfica, porque a Champions é muito mais competitiva que uma Liga Europa ou uma Ora, aí está. própria Conference League. Exatamente. Mas deixa eu ouvir o Mas, Alberto agora, deixa eu ouvir o que é força, que ele força. vai dizer. Uhum. Eu aí, ok, se calhar começando por este último pensamento, acho que claramente um Benfica privilegiará muito mais uma Champions do que o Sporting uma Liga Europa. Se algum deles tiver de abdicar do campeonato por essas competições, acho que o Benfica abdicaria facilmente, sendo campeão ainda por cima, para se houver uma real possibilidade de disputar a Champions, enquanto se o Sporting É, tiver uma real possibilidade de disputar a Liga Europa ou neste caso, ou o campeonato vai pôr as armas aí, todas no campeonato. aí deixa-me só interromper-te e discordo um pouco, porque dependendo da fase da Liga, uma vitória da Liga Europa dá acesso ao lugares da Champions, direto. Certo. E é logo no pote 1. Sim, mas Portanto, acho que não sei se o Sporting. estamos a discutir se o Sporting tiver a possibilidade de escolher entre estas duas opções. Ou Ah, seja, eu acho, se, eu se, acho que neste se o caso. Sporting tiver a oportunidade de escolher entre ser campeão, e não ganhar a Liga Europa, ou ficar em segundo com acesso à Champions e ganhar a Liga Europa, acho que na cabeça de toda a gente no Sporting é que ser campeão. Enquanto no Benfica vem de um ano em que já ganhou um campeonato, é verdade, o objetivo primordial de qualquer clube na Liga é ganhar o campeonato. Mas se houver uma real possibilidade de ganhar a Champions, que tal como vocês disseram, é uma competição muito mais difícil e muito mais prestigiante, o Benfica irá privilegiar isso. Não sei, não sei. Acho que o Benfica já se contentaria com os quartos de final, ou mesmo a meia final, obviamente. E não digo que não tenham capacidade de chegar lá, mas lá está, como eu disse, são equipas bastante competitivas. Estamos a Foi o que falar de aconteceu City, ano passado, Barcelona, não é? Real Madrid. Foi o que aconteceu ano Sim, exatamente, passado. chegaram lá e acabaram por perder com uma equipa que tem no grupo neste momento, que é o Inter, e que está bastante bem agora na Série A. Mas Mas o. pronto, este era apenas um Sim, sim. Sim, 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 sim. pensamento lateral, Desculpa. nosso, meu. Em relação à discussão em si, eu concordo mais com o Alfredo do que com o Álvaro. O meu foco vai para o meio-campo. O Benfica tem um meio-campo pá, tem o melhor meio-campo da Liga, sem dúvida alguma. O Sporting neste momento tem dois jogadores bem bons para o meio-campo e dois jogadores que neste momento não são de campeão, e a verdade é essa. Tem um plantel muito curto a nível do meio campo. Também É acho. verdade que podemos puxar um pote para o meio campo, mas depois destapa na frente, porque existe um Edwards em baixo de forma, existe um Trincão que é muito instável, e por isso, na verdade, os jogadores de meio campo realmente são Morita e Yulsman. Se falhar um destes, ou até ambos, como aconteceu em algumas partes da época passada, o Sporting tem Sugo e Bragança. Sugo é um jovem de agora acredito 18 anos, salvo erro, que não tem ainda qualidade para ser titular numa equipa campeã. Poderá ter no futuro, não sei. O Bragança é um jogador que vem de uma época em que não jogou. Viu-se o jogo que fez em Braga, que ainda tem qualidade, nisso não está em discussão, mas não tem ritmo hoje, neste momento. E ritmo de uma época inteira parada é algo que não se ganha agora, por exemplo, nesta paragem. É algo que demora a entrar no jogador. Enquanto o Benfica gastou 30 milhões num único jogador para o meio campo, que vai complementar com o Orsnes, que estava a época passada, com o João Mário, que tem Florentino. Acho que não é comparável. Na verdade, se calhar, quando passamos para o ataque, temos um Musa, temos o Cabral, está-me a faltar o primeiro nome, Arthur. o Arthur Cabral, que depois comparam com Paulinho e Gyökeres. Se calhar aqui o Sporting estará ligeiramente acima, ou não, veremos.
Quando comparamos setor a setor, acho que, por exemplo, a baliza que falaram é outro ponto em que o Sporting está atrás. Um Adam não se pode comparar com um Trubin. Portanto, diria que estes pontos. É claro que estamos aqui, tal como a ressalva que fiz para o Porto, estamos aqui a falar das equipas que temos hoje em dia e das formas de cada um jogador a este momento. Se calhar, quando chegarmos ao mercado de inverno, inverte-se tudo e o Sporting faz uma ótima contratação para o meio campo, o Benfica perde um dos jogadores, como foi Enzo, e estamos aqui a falar de uma inversão das prioridades. Mas para mim, tal como está, é o Benfica campeão, Sporting em segundo. Veremos se não a disputar o terceiro com o Porto. Eu também acho, e temos que chegar a um consenso, por isso acho que desta vez, Álvaro, vais ter que ceder a tua aposta de Essa é a minha pescada. posição. Exatamente, cedes a tua aposta de pescada e é isso. Acho que podemos recapitular e fechar. Sim, acho que é isso. Pode O vídeo pode já ser. vai longo. Exatamente. Então, em primeiro lugar, vai sagrar-se campeão o Benfica, portanto, um bicampeonato, não é? Exatamente, um bicampeonato do Benfica. Em segundo lugar, com acesso à Champions, o Sporting. Em terceiro lugar, com o resto das competições europeias, excetuando aquela da Taça de Portugal, a ver, vamos, na Taça de Portugal, o Porto e o Braga, Porto em terceiro, Braga em quarto. Ali no quinto e no sétimo, um Aroca com Boa Vista e um Vitória. O oitavo ao 15º é o Famalicão, Estrela da Amadora, com o seu terceiro equipamento lindíssimo. O Casa Pia, Gil Vicente, Estoril, Rio Ave, Moreirense e Vizela. Para o playoff de descida, o Farense. E para a descida, o Chaves e o Portimonense. E vemo-nos em maio, então. Vamos em maio para a revisão deste vídeo. Parece-me bem. E vamos ver se acertamos. Só de relembrar que Em isto não é princípio, o que não. nós estamos a torcer, Acho. nem para o campeão, nem para quem desce, nem para as competições europeias. É só uma aposta de pescada. Basta.